Ora, bem-vindos a mais um podcast, este gravado no dia 12 de 3 de 2017. Estou a tentar manter uma certa tradição de gravar por semana. E mais uma vez, bem-vindos à minha visão abstrábica do mundo, que sinto sempre o maior prazer com alguém que tenha a paciência para ouvir, seja logo for que eu ando para aqui a fazer. De qualquer maneira, esta semana realmente até foi uma semana que, não sei, faltou-me assim um bocado de inspiração. Eu gostava até às vezes de conseguir ter a capacidade de gravar um podcast, apesar de ter tido sempre conversas agradáveis com amigos meus, só que pronto, eu gostava talvez um dia de fazer este projeto assim um bocado mais a sério, e as conversas que a gente às vezes tem entre os nossos amigos não são para, digamos, espalhar por aí. E era exatamente, se calhar, esse tópico com que eu ia começar hoje, que é realmente aquele escândalo que houve, digamos, o agente autodenominado Volt 7 da CIA, que providenciou algum tipo de documentação oficial ao Wikileaks, que publicou na internet, obviamente, e basicamente está aqui uma daquelas notícias que obviamente que os mainstream media não vão dar assim qualquer tipo de relevância, e isto leva-me até a pensar, porque isto tem várias formas de abordar este problema, na minha opinião, que é, há aqui um fator psicológico que se está a desenvolver, pronto, como é que eu consigo explicar? Isto está a acontecer de uma forma orgânica, de certa maneira, devido a vários fatores. E eu não censuro ninguém, que gosto muito de participar nas redes sociais, mas obviamente tenho algumas críticas, porque eu compreendo, por exemplo, a utilidade de uma rede social para uma pessoa que já está assim mais, digamos, isolada, idosa. Eu até sempre disse como piada que nunca havia de ir para um lar de idosos se não houvesse ligação de banda larga, porque é entediante. E o cenário que nós sempre imaginamos como clichê na nossa cabeça num lar de idosos, que é a última coisa que alguém deseja para os pais quando realmente tem algum respeito pela família, é pô-los naquelas salas em que está tudo a olhar para uma televisão, a ouvir o Gocha com os seus convidados, a ensinarem aos portugueses como é que hão de educar um filho, apesar de eles próprios serem homossexuais e não terem filhos nenhuns, mas sem crítica nenhuma a nada disso. Mas se estiverem interessados em comprar um colchão em 500 prestações por 500 euros durante 500 anos, estejam à vontade e liguem para o número não sei quantas de chamada de valor acrescentado. Quanto mais mandarem SMS, mais hipóteses têm de ganhar. Enfim, é uma exploração. Mas voltando a este fenómeno das redes sociais, que de certa maneira também não é que não seja algo que tenha alguma utilidade, como eu estava a dizer, em relação a pessoas que ficam isoladas, porque o mundo está a andar de uma forma tão depressa, tão rápida, que acaba por tirar o chão debaixo dos nossos pés, e de repente damos por nós e não nos identificamos com o cenário que nos rodeia. E o que às vezes também é uma pena, porque acho que nós temos que manter um certo equilíbrio em relação a acompanhar as tecnologias e acompanhar a evolução do planeta e social que acontece, mas também temos que ter algum respeito pelas pessoas que basicamente pagaram a conta para nós termos o contexto em que podemos usufruir deste tipo de liberdade. Existe um certo respeito que tem que ser dado sem qualquer tipo de discussão por quem teve que defender, nem que fosse pelas razões erradas, quem lutou na guerra do ultramar, por exemplo, que por mais, como tudo, como historicamente a maior parte dos eventos sempre foram, digamos, vieram de partes injustas em termos políticos ou geopolíticos, mas as pessoas que nunca tiveram culpa de serem peões naquele tabuleiro de xadrez acabaram por ter que se sacrificar e passar por um episódio que, de qualquer maneira, após os erros, após reconhecermos, não podemos censurar aquelas pessoas, porque se nós tivéssemos nascido naquele contexto,
é muito fácil para nós pensar as alternativas que tomávamos hoje, porque levamos sempre em consideração as alternativas com que vivemos hoje, nunca pensamos como é que era o contexto da altura em que essas pessoas foram obrigadas a praticar atos de atrocidade ou testemunhar atos de atrocidade e viver todo o segundo sempre a imaginar que vais morrer no próximo minuto. E isso é das. Pronto. Acho que pronto, muita gente se pode reencontrar hoje em dia e acaba por ser. Tem sempre um lado prático, mas por acaso, pronto, eu não sei se estiveram mais ou menos atentos, mas digamos que estes documentos que vieram para a praça pública, de certa maneira, são bastante evidentes de algo que, por acaso, para mim não passa assim de grande novidade. Não é à toa que o Edward Snowden continua a ser um refugiado e o Julian Assange também, obviamente, mas até os próprios Wikileaks, quando vieram ao de cima com aquele vídeo de um helicóptero à distância a bater repórteres, a supor que estavam a carregar armas, eu já na altura já tinha visto bem pior. É só, parece que às vezes é aquele tal fator que às vezes farto de bater na mesma tecla, mas é só lá porque dá na televisão é que salta para a percepção pública, porque como a nossa televisão também acaba por estar sempre a regurgitar aquela versão que tem que ser globalmente aceite em termos de como contextualizar o que está a acontecer. Isto do Vault 7, daí também não ser muito divulgado, é exatamente mais um daqueles sintomas que é tão forte que acaba por vir ao de cima de alguma maneira, mas acaba por ser suprimido num instante e é um assunto interessante a seguir para qualquer pessoa que goste de acompanhar as novas tecnologias, porque as novas tecnologias são muito benéficas aparentemente, mas há certas coisas que nós temos que levar em consideração, que é quando nos providenciam um serviço que é gratuito e tem um potencial tão grande, nós temos que assumir nos tempos que correm, porque não podemos ser assim tão ingênuos a esse ponto, que de alguma forma alguém está a ganhar dinheiro ou a controlar algum status quo ou vários interesses em relação a o serviço que é providenciado. Porque, pá, eu não sei se. Pronto, muita gente sabe, tem que ter a noção que além do consumo elétrico de montar quilómetros quadrados de servidores com a alimentação elétrica necessária, administradores de redes, supervisores, medidas de segurança, administradores de rede, etc, etc, a conta é muito alta e como é que a gente pode montar isso? Como é que alguém nos pode passar um cheque? Isso é daquelas coisas que eu acho piada, esta libertação de documentos do Vault 7, porque eu sempre soube que não só o Google deu aquele salto em relação à Yahoo antes do 11 de setembro, porque o Patriot Act, através da CIA, investiu um monte de dinheiro na Google, como o próprio Facebook é uma criação patrocinada como conceito a partir de um cheque da CIA mais uma vez. Porque redes sociais, antes do Facebook, toda a gente parece que descobriu a internet porque está uma página chamada Facebook, que a internet sempre lá teve. E é engraçado que a Yahoo ainda prevalece porque a maior parte das linhas de banda larga que circulam debaixo do chão na América são propriedade da Yahoo e até a Google tem que pagar o cheque no fim do mês. Pois é. Redes sociais sempre existiram, só que esta foi tipo promulgada de tal maneira que até um post aleatório, sabe-se lá de alguém, pode se transformar numa ferramenta de transformação geopolítica a nível de conflito militar por este mundo fora. E isso para mim é absolutamente ridículo, porque eu sempre vi as redes sociais a virem ao de cima, mas chegou uma altura que eu um bocado tipo, apesar de ser obviamente hipócrita, que eu como sou um ser humano, que sou um hipócrita como todos nós, mas apesar de eu estar a divulgar a minha opinião, eu continuo a ser aquela pessoa que nunca teve uma conta no Facebook. E não estou a dizer isto como alguém que já teve uma conta e fechou. Eu nunca abri uma conta no Facebook. O Facebook aumentou uma escalada. Porque eu cresci com os computadores e com a tecnologia e sempre acompanhei a coisa. Eu achei o Facebook extremamente perigoso porque, obviamente, isto era um data mining. Mas, independentemente disso, também tem a sua utilidade. Mas lembrem-se, em última instância, tal como o Google Mail, todos os serviços que o Google oferece ou o Facebook, nunca ninguém paga um tostão. Por isso, de alguma maneira, eles estão-se a rentabilizar com a informação que nós pomos lá voluntariamente, que mais tarde ou mais cedo vai se virar contra nós. Porque no futuro
Se tu és assim, por exemplo, um jovenzito que anda-se a olhar ao seu próprio espelho digital, a fotografar-se a si próprio na noite, em situações decadentes, que na minha opinião todos nós passamos por elas e faz parte do crescimento, pode ser isso que um dia te possa fazer com que aquela entrevista que tu achaste que correu bem para aquele emprego que tu estudaste para tal, porque aquilo foi só as fotos de uma noite, essas fotos podem te vir a perseguir mais tarde. E nem me comecem. É que nem sequer me apetece começar a comentar as fotos que eu percebo quando um casal tem um filho e é um momento mágico, mas a última coisa que eu fazia era pôr as fotos do meu bebê na internet. É pá, juro, mesmo. Acho que tínhamos que dar um tempo para ver. Todos nós temos a tecnologia para tirar fotos à toa. Não precisam é de ser publicadas na internet. Se estás à procura de alguma atenção e já estás a tipo. Talvez, eu tenho toda a certeza que essas fotos. Imagina que até tu próprio, quando fores. Nasceste agora e os teus pais põem-te na net constantemente para chamar a atenção. Porque às vezes não passa disso. Eu estou a generalizar. A carapuça não assenta a toda a gente. É só para levar em consideração que, pá, nos tempos que correm, nada é dado de mão beijada. Até o pobre desconfia da esmola. E obviamente que estes sistemas que estão a pôr a nossa vida online têm vários fatores que fazem com que seja rentabilizado em termos de dinheiro, e isso é sempre vendido em troca de publicidade e marketing, e até essas próprias firmas estão aqui numa ilusão, porque cada vez que alguém instala um adblocker está a dar cabo do business plan deles. E existe uma grande guerra, isto é um fator complexo, mas voltando ao Volt 7, e não ponham fotos dos vossos bebés na internet, porque senão começam a ser seguidos no Twitter por padres da Igreja Católica. Vá lá, man, sério. Porque depois se deixam o GPS do telemóvel ligado, não ao puto e pá, pronto, ok, usem a vossa imaginação. Eu vou-vos mostrar um vídeo que provavelmente vou interromper de algumas em algumas vezes para dar o meu comentário estúpido, mas é daquelas coisas que, portanto, já agora deixa dar o. Eu depois meto no site o vídeo em particular para verem, para dar o crédito. Foi um Computing Forever que puxou isto, mas eu acho que ele fez assim um resumo assim muito rápido, que eu estava assim à procura de um dos 1000 pretextos que eu podia falar, e acho que este é de certa maneira importante porque pode ter implicações no nosso futuro em que nós não estamos a pensar. E mais uma vez, isto não é novidade nenhuma, porque já o telemóvel da Angela Merkel estava a ser espiado pelos Estados Unidos, o presidente francês, etc, etc. Por isso é que é extremamente absurdo estarem a acusar a Rússia sem fundamento, porque essa notícia também já desapareceu do radar noticioso, porque como não tem fundamentos, obviamente que eles próprios, como têm os melhores advogados a trabalhar do lado deles, têm que parar de dar calúnias, porque eu até parece Valentim Loureiro a falar que devia estar preso, mas neste caso é o que eu acho, porque se a seriedade da acusação fosse assim tão grave, era o pretexto perfeito para uma guerra fria, mas obviamente não existe a documentação oficial e nos tempos que correm, com a informação que temos na mão, também não pode ser assim. Por mais estúpidas que as pessoas à nossa volta andem a portar-se por causa da informação que têm acesso e julgarem um bocado precipitadamente ou marcharem atrás do que dá sempre na televisão, porque é sempre o conselho daqueles globalistas que não têm feito mais nada, senão estarem a retroceder a nossa sociedade em termos económicos e financeiros e sociais. Eu acho que isto tem alguma relevância. Vamos ouvir então um bocadinho. Eu espero que isto passe bem para o telemóvel. Já, eu gravo isto num telemóvel. Tecnologia, hoje em dia é tão barata que é melhor usar. Isn't it funny how Zuckerberg wants all your juicy personal information and for you to surrender it willingly, and yet he knows full well that spying, hacking, and covert surveillance are clearly rampant? His webcam and what looks like the headphone jack microphone area of his computer are covered with tape. I thought this photo was a suitable way to begin today's video. Isto hoje em dia na internet, isto até pode ser Photoshop, mas realmente sim, a foto mostra que ele tem a câmera e o microfone do portátil tapadas e eu não sei se. Eu também estou a ver quase este vídeo em tempo real com vocês, mas
Eu não sei se eles vão mencionar aqui o simples facto que desde o Patriot Act, desde que houve o 11 de setembro e aprovaram um dossiê gigantesco, aparentemente redigido em tempo recorde, porque já estava mais que preparado para ser aprovado no Congresso, qualquer software de encriptação, qualquer tipo de software, a data toda tem que ser passada e aprovada por várias instituições de análise de data, como a NSA, antes de poder vir parar à prateleira. Mesmo muitas coisas no open source, hoje em dia é assim que acontece. Eu peço desculpa se as coisas ficam assim um bocado técnicas para alguém, mas eu imagino sempre que não, porque isto é a linguagem que se fala hoje em dia, ou que se devia falar hoje em dia para qualquer pessoa que anda na internet. Se não, cuidado. In Silicon Valley, it's clear that they take it for granted that the term online privacy is a contradiction in terms. It's for this reason I personally don't see anything truly surprising about the details that WikiLeaks revealed regarding Vault 7, which is a huge trove of leaks on the CIA's spying secrets. The cynic in me has always taken it for granted that everything we do online, every device we use, every email we send, every Skype chat we have, every phone call, every text, can be tracked, hacked, listened to, intercepted, and recorded by intelligence agencies with technologies and capabilities beyond the most paranoid conspiracy theorists' wildest dystopian nightmares. Your privacy has been compromised a long, long time ago. E não só isso, como todos os serviços de inteligência secretos que querem sacar este tipo de informação, conhecem várias técnicas para incriminar um país de origem, caso seja feito um backtrack ao hack em questão. Isto depois também é interessante nos Zero Day Exploits, mas eu não sei se ele vai falar nisso, vamos ouvir mais. The only thing that I find truly disconcerting is seeing my worst fears confirmed by WikiLeaks, and then people seeming more interested in International Women's Day than the fact that their smartphone, tablet, laptop, even smart TV has the capability of being turned into a makeshift listening device. Perhaps some people really are okay with the logic, if you have nothing to hide, then you have nothing to fear. So someone else has the right to spy on you against your will, and you don't even know who they are. What gave them that right in the first place? WikiLeaks has published a huge trove of what appear to be CIA spying secrets. The files are the most comprehensive release of US spying files ever made public, according to Julian Assange. In all, there are 8,761 documents that account for the entire hacking capacity of the CIA, and there's more to come. Already, the files include far more pages than the Snowden files that expose the vast hacking power of the NSA and other agencies. Isn't it nice to know that your US taxes are going to such a great cause, your own intelligence agencies betraying you, the deep state at war with the citizenry, as always? In publishing the documents, WikiLeaks has ensured that the CIA had lost control of its arsenal, he claimed. That included a range of software and exploits that, if real, could allow unparalleled control of computers around the world. E já agora, é que não é só uma questão do dinheiro dos impostos americanos ser usado nisto em particular. É que isto afeta o mundo inteiro, porque desde o momento que alguém tenha esta capacidade, e não nos vamos iludir que vários serviços secretos por este mundo fora, nos países mais sofisticados, têm exatamente esta capacidade. E isto é só um vislumbre da ponta do iceberg, nós temos acesso a ver. Mas é um bocado porque isto ultrapassa qualquer fronteira geográfica. Lá porque são eles a pagar lá a conta deles, porque também têm uma instituição financeira privada que imprime o dinheiro a juro. Nós aqui estamos na mesma situação, estamos a fazer a mesma guerra e qualquer coisa que seja exploited a nível de internet é a nível mundial, não há fronteiras, a legislação é muito obscura em relação a quando passa uma fronteira física. Isto não é só uma questão de. Eu mostro-vos isto como se fosse assim uma coisa muito virada para os Estados Unidos, mas nada disso. Isto é importante a nível mundial mesmo. E isto também ao mesmo tempo não é nada que o Snowden já não tivesse evidenciado na altura, só que pronto, há aqui uma falta de atenção ou qualquer coisa. E depois eu também tenho uma crítica aqui em relação ao Wikileaks, porque tem muito este hábito. Arranjam 8.761 documentos e vão largando aos poucos. É pá, larga logo isso em bulk, mostra logo isso tudo, pumba, mete logo isso online, dissemina isso em todos os sítios que consigas imaginar. Assim é que é, não é tipo só para terem quê? Hits no site ou também venderem um banner e ser cíclico exatamente como
tudo o que existe paralelamente ao filosófico, ou como forma de. Uma das formas de rentabilizar o Facebook é vender os cheats, os anúncios, o que é qual é o interesse deles? Larga logo isso, alguém num dia leva um tiro na cabeça de repente e a gente fica a meio da história. Isto é importante, larga logo tudo. Em todo lado, ao mesmo tempo, pum, tipo uma bomba nuclear digital informativa. Mesmo assim, tipo, esta parte eu fico sempre um bocado atónito. Já o Wikileaks veio ao de cima, porque deu na televisão aqueles. Eu já me estou a repetir a mim próprio, mas pronto. Tenho este problema, vamos lá continuar. Not disconcerting at all, is it? It includes software that could allow people to take control of the most popular consumer electronics products used today, claimed WikiLeaks. Kind of sounds like what the bad guys wanted to do in Terminator Genesis with the launch of that operating system to give rise to Skynet, only disturbingly, this is actually true and not science fiction. Year Zero introduces the scope and direction of the CIA's global covert hacking program, its malware arsenal, and dozens of zero-day weaponized exploits against a wide range of US and European company products, including Apple's iPhone, Google's Android, and Microsoft's Windows, and even Samsung TVs, which can be turned into covert microphones. That's nice. Isto é um assunto muito importante. Isto dos Zero Day Exploits, se alguém anda aqui mesmo na net, às vezes assim um bocado armado em parvo, sabe-se lá o que é, e eu sou um bocado vítima, se calhar, de já o ter feito. Mas se é para fazer alguma coisa de jeito, realmente tem que ser Zero Day Exploit. Zero Day Exploit é que é. Porque é o dia que sai uma falha qualquer em algum tipo de programação em termos de software, firmware, seja o que for. Zero Day Exploit é aquelas horas que nós temos antes, que qualquer empresa de segurança tem antes de começar a proteger através do nosso hack. E a CIA foi tipo. Portanto, o que está aqui a ser contado é que a CIA, de certa maneira, e eu nem sei porque, e a NSA tem o seu compartimento que é igualzinho ou pior ainda, porque nem dá para imaginar. Mas por alguma razão, como eles recebem o budget do Congresso, deram-lhes a função de basicamente ter que monitorizar tudo o que saía em termos de zero day exploit para proteger todas as redes que existem no planeta a nível de finanças, bolsa, o que quiser imaginar. Qualquer defeito que haja em algum tipo de algoritmo, um código qualquer que possa ser explorado, alguém vai descobrir e nunca se sabe bem aonde, e em vez da pessoa usar, põe na net e quem souber onde ir procurar vai fazer e acontecer, e pode parecer que é assim muito leviano, mas isto é autêntico. E a própria CIA era responsável para informar todos os representantes de qualquer tipo de infraestrutura nevrálgica ao próprio funcionamento do país de que aquele exploit apareceu e estas são as medidas que se têm que providenciar dentro na administração dos sistemas de rede da própria sabe-se lá o quê, para tomar as providências necessárias para não levarem com um ataque massivo, porque isso pode comprometer a segurança nacional, e é daí a base que se andam a passar cheques avultados desta maneira, um bocado baseados às vezes em paranoia, porque as coisas podiam ser mais simples. A maior parte das ferramentas, dos toolkits mais severos para algum tipo de intervenção a nível de rede que possam existir no planeta são sempre feitas de certa maneira por empregados que foram despedidos por mal causa, não lhes deram valor devido, mas basicamente é sempre alguém que está por dentro, que sabe o defeito, que até o põe na net porque alguém acima dele, não com a inteligência dele, o obriga a tomar um caminho dentro da programação. Eu sei que isto é assim um bocado esquisito, mas isto acontece, que o obriga a chegar a casa e seguir o seu próprio interesse, porque até pode querer apresentar projetos na empresa que a empresa não esteja interessada, porque é sempre movido a um nível financeiro. Nunca é um programador, às vezes tem o programa é quase como arte. Programação é fazer esta calculadora gigante, fazer coisas que nunca pensámos que mudasse o mundo desta maneira, e ao mesmo tempo é algo que é bastante caro, e quem passa ao cheque para desenvolver ou para patrocinar alguém que tenha ideias não vai em direção digamos, à conclusão daquela sala de reunião que é composta por 12 acionistas que basicamente não tem qualquer tipo de... Eles sabem
manipular dinheiro. Agora, a saberem a verdadeira essência do que pode ser, por exemplo, esta utopia que existe nas nossas mãos hoje em dia, que se chama a internet, que é quase uma contradição de palavras, mas de certa maneira é uma verdade porque é um mundo real que não existe. Mas absorve as pessoas que são reais num mundo que não existe, por isso ele tem que ser real. Vocês, se me estão a ouvir neste momento, estão exatamente a sofrer do mesmo sintoma, mas é um meio de comunicação também espetacular, é muita coisa. É muita coisa, mas lá está. Há pessoas que se deixam absorver por muitas coisas que fazem parte da mesma coisa, que às vezes dão aquele passo um bocado além demais. Mas tirando isso, a CIA era responsável por avisar todas as empresas dos exploits, e não só eles não avisam os exploits, como pegam nos exploits, modificam-nos, exploram-nos, põem-nos sob esteroides e depois ainda vão fazer ataques aos outros países, seja interferir de qual forma lhes seja mais conveniente consoante a operação. Outra notícia que também não tem dado é que o filho do Pablo Escobar vai lançar um livro com os dados todos do porquê que o pai dele trabalhava diretamente com a CIA, que até subentendidamente na série do Narcos que passa no Netflix nota-se que a CIA joga sempre aos dois lados, porque controla o tabuleiro. Vamos lá ouvir mais um bocadinho. So the film Enemy of the State from 1998 is just the tip of the iceberg. This is more like God's Eye from Fast and Furious 7. The public files don't include the cyber weapons themselves. According to a statement, the organization will refrain from distributing armed software until a consensus emerges on the technical and political nature of the CIA's program and how such weapons should be analyzed, disarmed, and published, it said. The files were made available by a source who intended for them to start a conversation about whether the CIA had gained too much power, according to the organization. I think that question was answered a long time ago by the likes of JFK. His famous quote, "I will splinter the CIA into 1,000 pieces and scatter it into the winds." A week before his assassination, he said, "There's a plot in this country to enslave every man, woman, and child. Before I leave this high and noble office, I intend to expose this plot." In a statement to WikiLeaks, the source details policy questions that they say urgently need to be debated in public, including whether the CIA's hacking capabilities exceed its mandated powers and the problem of public oversight of the agency. Yes, they operate with impunity. They are entirely unaccountable and appear to have amassed unimaginable levels of power, which they have been and continue to use for nefarious purposes. The WikiLeaks Vault 7 drop of CIA cyber warfare documents contains the startling revelation that the CIA, under a project identified as Umbrage, maintained a substantial library of Russian cyber attack techniques stolen from malware produced in other states, including the Russian Federation. Exatamente aquilo que eu estava a dizer há bocado. Usam as próprias armas que detectam sobre eles próprios, e depois a própria forma como se projetam no mainstream media antes deste escândalo que já foi abafado é que as eleições são vítimas de hack. Aquele filme promovido lá pela Sony que foi hackada pela Coreia do Norte, que aquilo foi um grande flop em contas de users de PS4 com segurança social e tudo. E usaram isso para vender o filme, porque assim que o filme estreou, a notícia desapareceu num stand. É exatamente isto. Mas isto não é exclusivo da CIA. A Alemanha faz exatamente a mesma coisa. Toda a gente modifica o código em particular, porque o método é o que interessa. E depois lá está, é muito difícil. Então hoje em dia com wireless, quer dizer, eu se quisesse fazer um hack e não quisesse com que o meu IP ficasse identificado, comprava um smartphone para burner, sem dar o nome na boa, e colava-me aqui à net do vizinho e fazia o que tinha a fazer e mandava aquilo ali para o meio do oceano, e o que eu fiz está feito e acabou-se. Tipo, fácil. Pois há a parte do saber fazer e perceber o que é que estas coisas andam a fazer. Mas o potencial está lá. Isto não é um cenário surrealista. Isto é o que acontece. Como é que hoje em dia, apesar de, por exemplo, a própria, isto do IPv6, isto por acaso é um assunto que eu não sei se vou conseguir tocar, mas eu depois ver se consigo.
A própria forma que a própria internet já precisa de tantos IPs, teve que evoluir em termos de números de telefone, teve que aumentar as suas próprias combinações, porque havia aí uma coisa que vinha que eram os eletrodomésticos inteligentes, que afinal não foi assim também grande coisa que andou para a frente, porque a gente passava mais tempo a programar o frigorífico do que simplesmente lembrar-nos de comprar leite no supermercado. Tudo estar ligado à internet, nosso micro-ondas, nosso fogão. É pá, eu também fogo, sinceramente. É que essas coisas, se fossem práticas, ainda vá que não vá, mas como temos que aprender sempre uma disciplina nova, cada vez que há uma tecnologia nova, ou põe-me a viver 1000 anos para o Estado me fazer trabalhar até aos 980, ou assim também, pá, vamos lá. Há certas coisas que às vezes são mais simples do que o que parecem. Inventou-se o papiro, inventou-se o papel, inventou-se o carvão, inventou-se o lápis e começámos a tirar notas num papel com um lápis que é muito prático. E depois veio as tecnologias e veio o chip e veio o ecrã tátil e veio uma caneta tátil e veio um notepad que assenta exatamente de uma forma que tens que gastar eletricidade, tens que mandar extrair minério num país em conflito para ser comprado à mão a preço da chuva. Tens que mandar fazer o teu aparelho num país que contrata obra escrava como a China a preços irrisórios que destroem a economia dos países como nós que os compramos como periféricos, para simplesmente teres uma coisa na mão tão sofisticada que é sempre um hino à evolução humana, mas na prática se calhar, porque até tudo o que eu assento naquele Notepad acaba por se calhar a variar aleatoriamente ao começar a chover demais e ele molhar-se e eu perco os meus anotamentos e se calhar escrito num papel com um lápis mais rudimentar, pode ser feito à luz da vela, pode ser feito à luz do sol. Epá, não sei, às vezes parece que damos a volta para chegar à mesma conclusão. É sempre bom termos a capacidade tecnológica de fazer algo que transcende o físico e conseguir mesmo assim assentar por palavras o que vai na tua alma. Mas ao mesmo tempo, às vezes uma boa ideia é simplesmente uma boa ideia e não é preciso mudar mais, porque de repente o teu notepad anda a uploadar para sabe-se lá quem todas as tuas notas e isso não acontece com um blog. Mas vamos lá continuar. This revelation yields a through-the-looking-glass possibility that the Obama administration obtained FISA permission to conduct electronic surveillance on Russians believed to be coordinating with the Trump campaign based on intelligence the CIA planted to deceive the NSA into thinking there was an actual contact between Russian agents and the Trump campaign. I am reading the script of a spy movie right now. The WikiLeaks Vault 7 drop is also startling in the realization that the Obama administration's CIA went rogue, in that the CIA had created, in effect, its own NSA, with even less accountability, and without publicly answering the question as to whether such a massive budgetary spend on duplicating the capabilities of a rival agency could be justified. Just as the WikiLeaks daily drip release of the Podesta emails wreaked havoc with Hillary Clinton's 2016 presidential campaign, the WikiLeaks promised drip release of the Vault 7 document treasure trove promises to wreak havoc for President Obama. Pronto, isto de certa maneira já chega. Pronto, é isto que se passa e lá está o WikiLeaks, drip, bulk, larga logo tudo. Agora queria-vos, antes de pegar no livro, eu queria-vos se calhar só dar um exemplo e desculpem lá se isto fica assim um bocado enfadonho, porque sei lá, por causa do jargão, eu tento sempre simplificar o máximo possível, mas por exemplo, nós temos projetos de open source, temos o Linux como sistema operativo, temos o OpenOffice, temos vários projetos, o SetZip, há vários projetos que são open source, que é um bocado a comunidade que, por exemplo, faz alternativas gratuitas a funções que a indústria nos impõe em termos de formato, mas é assim uma discussão um bocado grande. Espera aí, o meu cigarro apagou. E então, um dos grandes erros às vezes das comunidades, não é um erro, porque não pode ser sempre assim, mas de qualquer maneira existem várias formas de enganar mesmo qualquer pessoa mais atenta, que são formas que já existem há muitos anos, mesmo muitos anos, que são quase incontornáveis.
E elas existem e eu acredito sempre que estão a ser exploradas. Mas eu vou dar exemplos genéricos, não é em todo lado, obviamente. Mas, por exemplo, imagina que eu vou compilar um sistema operativo em Linux, que é open source. Vou buscar o source e vou buscar um descompilador. E um compilador. E é mesmo, um descompilador é outra coisa. Descompilador é para ver o que é que se passa lá dentro. Mas pronto. Costumam ter sempre a mesma função. Vou buscar um compilador qualquer, vou buscar o source do Linux, começo a fazer as alterações à minha maneira e vou compilando. Eu, por mais que esteja atento ao código e gaste horas do meu sono a olhar para aquilo, e está à moda antiga, porque hoje em dia é muito mais fácil fazer isso. Acabo por ficar sempre na dúvida se o próprio compilador não me está a injetar um código quando eu faço a compilação para o produto final que me injete exatamente um exploit. Não só zero, não, nem sequer zero day, um exploit exclusivo, que só alguém é que sabe que ele existe, muito em particular, porque foi injetado. E aquele próprio compilador também vem de uma open source, porque alguém com talento pode trabalhar para uma agência, integrar-se na equipa através de um personagem digital e ter um talento tão grande, porque basicamente se calhar são 30 pessoas por trás dele, que todas as modificações àquele open source em particular já começam a levar aquele código só eles sabem que língua é que está escrita. Porque tu podes fazer a tua própria língua. E isto da língua só funciona através de um protocolo. Também há que haver uma forma de fazer um protocolo, mas aí é que entra a influência de uma firma uma firma com o poder da CIA e não é assim tão difícil quanto isso através da assinatura de alguns contratos com ISPs mesmo privados em troca de pouco dinheiro abrir uma exceção. Agora não quero ficar muito técnico senão começa a ser enjoativo. Pronto, existe sempre a forma como um compilador, seja o que for um open source, infiltração, pode fazer com que aquele open source que aparentemente é fiável na internet tenha o seu backdoor já integrado. O Windows Vista quando saiu foi um problema para administradores de segurança, porque o Windows Update do Vista ia por trás de um port na firewall que não estava identificado. Por exemplo. Há vários exemplos disto. Depois há os keyloggers. Toda a gente sabe que um dos vírus, ou um vírus, é malware. Pior que tu podes ter no teu computador é alguma coisa que, por mais que tu. Por isso é que os bancos usam o teclado virtual, mas aí também há mouse loggers que se tirares um algoritmo com a resolução, mas depois tem é que ser aleatório o número, mas podes escorrer várias combinações que no espaço de 30 dias, 30 horas máximo, conforme o teu computador. Mas um dos problemas também é que, devido ao Patriot Act, mais uma vez, que permitiu, porque muitas empresas são de origem americana em termos de produção de hardware, com o apropriado software, em que a firmware do teu teclado tem keylogger. E agora? Como é que tu te safas dessa? Com o seu próprio protocolo, isso vai por onde? E depois lá está, eu por acaso é sempre aquela cena, a gente pode sempre ligar aquele periférico e as drivers do Windows assumem a cena, mas será que o Windows também já está complacente com aquela driver e pisca o olho ao protocolo? Ou quando tu instalas as drivers, porque se não instalas as drivers, as funções extra que faz daquele teclado, o teclado não funcionam, acabas por abrir a via à firmware e tu aí tinhas que monitorizar o teu tráfego todo. E o tráfego hoje em dia é tão intenso, a banda é tão larga. Eu tinha que fechar mesmo tudo para ver o que é que se passava e sabia lá eu se estava a olhar para o protocolo certo, porque aí então como é que eu vou saber onde é que ele está ou o que é? Eu tinha que desenvolver. Lá está. Hoje em dia as coisas. A tecnologia parece que é tudo muito fácil. Eu agora vou-vos falar de um livro que para mim foi uma bagatela. Eu tinha ouvido uma entrevista do autor que foi bastante tipo, claro em relação aos factos do livro e coincidentemente passei com uma versão em português, que é raro, que a maior parte dos meus livros não são em português. Chama-se O Culto do Amadorismo, Andrew Keen.
como a internet atual está a matar a nossa cultura e a assaltar a economia. Depois tem-se um autocolante a dizer 1€, porque tipo, né, ninguém comprou isto. Eu quando vi o livro foi tipo, parei, vi o preço, tipo, bem, vamos nessa. Este livro é bastante interessante. Este livro fala sobre aqueles algoritmos que o Facebook tipo pega-te num selfie e até sabe-te tirar os livros que tens atrás para te fazer publicidade direcionada. Tem um algoritmo desde 2008 que fala por ti como se tu fosses a pessoa que por acaso já morreu, porque pode vir a ser um serviço no futuro, porque muita gente vai passar pelo desgosto de ter tipo, já metade dos amigos no Facebook mortos, mas é num futuro, não é? O Facebook ficou tão grande, mesmo muda de nome, a base de dados nunca há de acabar. Eu tenho aqui, por acaso, isto é. Este livro quase dava vontade de o ler, cada página para quem se interessa é mais ou menos, mas há aqui certas questões que é um bocado, como eu tinha falado há bocado, daquela questão do IPv4 ter passado para IPv6. Isso também trouxe uma nova filosofia em termos de a utilidade de expandir os números de IPs e depois, como são IPs dinâmicos, podem estar sempre a ser reutilizados. É só uma questão da rede, como está cada vez maior, há tantos periféricos a comunicar com a internet, torna-se dantesca. Já precisamos de matrículas com cada vez mais números, como se fosse isso. E então há aqui uma coisa que, devido à introdução do mercado, e isso é daquelas coisas que não é bem o mercado, é como o Steve Jobs disse, eu é que digo o que é que as pessoas querem. Isso é um bocado como as coisas têm regido hoje em dia. Eu vou entrar um bocado a meio, que isto vem um contexto, mas deixa-me ver. Pronto. Isto era por causa de um escocês que em 1815 andava a escrever sobre assim, uma sociedade um bocado utópica. Se Mackay por cá andasse, hoje em dia juntaria a Web 2.0, que é a tal diferença do IPv4 para IPv6, à lista dos delírios populares extraordinários que têm assolado a multidão. Todavia há uma reviravolta no grande delírio digital da atualidade. Com a Web 2.0 a loucura prende-se com a multidão a apaixonar-se por si própria. Será essa a sabedoria da multidão? Ponto de exclamação. Pronto. Isto é só umas linhazinhas. Este livro é bastante interessante. O culto do amadorismo, de Andrew King. E depois há aqui, por exemplo, até a própria discussão da música na internet, porque o mundo da música, como ela é vendida comercialmente, mudou. E então acho piada, porque pronto, eu levo um bocado também música a sério. As intros que vocês costumam ouvir e as outras é músicas que eu faço. Por exemplo, vou ler o livro. Por exemplo, o rapper Jay-Z, do Universal Music Group, em 2006 formou uma aliança com a Coca-Cola em que permite a distribuição do vídeo da sua atuação na Radio City Music Hall em sítios desses. Esta construção da frase deve ser algum problema de um algoritmo de tradução, porque basicamente Radio City Hall em sites desses, mas a cena dos sítios atrofia-me. Este vídeo tem uma promoção à Coca-Cola e, assim, tornou-se numa maneira de esta empresa de refrigerantes passar a sua mensagem aos ladrões de música. Wink wink. Isto foi o meu comentário. Muitas outras bandas populares, contemporâneas como Audioslave, Ice Cube e Yellowcard, vendem também publicidade às costas da pirataria. Isto é só umas linhas. Isto é o mundo. Isto é que é o mundo digital. É por aqui que as coisas acontecem através de equipas inteiras ultra bem pagas passam o dia a olhar para a informação que nós pomos voluntariamente na internet a tentar ganhar dinheiro com ela. E é um bocado nesta ciberguerra que existe, é que vai até à câmarazinha que vem qualquer periférico, qualquer coisa que a gente comprava e pensava que estava na nossa mão. Por isso é que às vezes é preciso ter cuidado. Não convinha. Pronto, é desconfiar. E isto, a internet é como a vida. Há certas esquinas que não convém virar.
E ao mesmo tempo, tal como a vida, às vezes quando a gente se mete naquela esquina aprende qualquer coisa que não dava para aprender noutro sítio. É uma questão de equilíbrio, é uma questão de balanço, é uma questão de... Não sei até que ponto é que eu quero que as pessoas saibam o que é que eu estou a fazer neste momento. Às vezes pode não ser assim. Eu não sei, há muita coisa que eu não acho. Eu quero lá saber o que é que tu estás a almoçar. A não ser que estejas a comer tipo um bife de pessoa, acho que não vale a pena notificares-me, porque eu digo isto com piada, obviamente. É que às vezes é fútil. Eu não quero um selfie de alguém na casa de banho. Não preciso disso. E além de mais, a vida é tão espetacular. Porque eu estou tão a falar tipo da vida digital que nunca nos podemos esquecer da perspectiva do quão bonita é esta vida real e estar só com amigos. Eu sou daqui, não sei, eu fico um bocado. Há grupos e grupos, mas fico sempre satisfeito quando estão um grupo assim de 6 pessoas a olharem-se na cara uns dos outros e o telemóvel lá vibra e vão olhando, mas não é aquele grupo de 6 pessoas que estão a olhar para o telemóvel. Estão 6 pessoas interessadas em ouvir e em falar e o telemóvel é que está a interromper. Eu até acho que o telemóvel como objeto ia vir em segundo plano quando tu estás com pessoas que se deram ao trabalho de ter contigo, mas entrou numa forma tão bruta na sociedade, quase como um adereço de moda ou um objeto de status, que as pessoas tipo, param toda a gente à volta delas e oi, desculpa, tenho uma chamada. E se for preciso é de mais um operador a tentar nos vender um tarifário da treta. E para quê? Sinceramente, queres que eu te ponha à frente toda a gente? Dignifica-te ao menos estar na minha presença. Agora, se tipo, não tiver ninguém para morrer, espera aí que eu já te atendo, sinceramente. Eu ainda me lembro de um tempo em que os telefones de casa era má educação. Telefonares às pessoas à hora de jantar, agora vê lá como é que é estas cenas. Eu vejo pessoas no autocarro às 8 da manhã, vão a viagem toda a falar. Eu às 8 da manhã devia ter cá uma paciência para ouvir alguém a falar comigo 20 minutos atrás do telemóvel. Se não me tivessem a contar uma história tipo Tarantino ao telefone, eu dizia, pá, desculpa lá, mas passa lá logo, a gente bebe um copo e tu fala. Agora tipo, é pá, shut the fuck up, sinceramente. Era só para dizer que às vezes é muito melhor estar com pessoas do que estar com aparelhos. Às vezes, bem melhor. Talvez os aparelhos complementem as pessoas. Devia ser essa a nossa perspectiva, mas pronto. Vá, chega. Vê se publico isto o mais depressa possível. Tenham paciência, é que eu tenho que fazer tudo e demora às vezes algum tempo. Ainda vou ter que escolher uma musiquinha. Mas vá, tudo bom. É com muito amor e continuem a usar o Facebook. Aliás, propaguem a minha merda pelo Facebook, lá porque eu não uso, porque sou um bocado paranoico. Eu não saio à rua sem o meu chapéu alumínio, por isso, mas propaguem a fórmula, por favor. E como sempre, para todos, fiquem bem e não é para ninguém levar a mal. E obrigado por quem teve a paciência para ouvir. Até à próxima.